Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas da disciplina de Metodologia da Pesquisa. Na nossa aula de hoje nós vamos abordar sobre métodos e técnicas de pesquisa, os tipos de pesquisa, que existem e quais são as técnicas que nós podemos abordar numa investigação científica. Bem, uma pesquisa científica é um procedimento formal que permite ao pesquisador, ou cientista, descobrir novos fatos ou dados. Através da pesquisa, podemos estabelecer leis, relações de causa e efeito, relações entre variáveis em qualquer campo do conhecimento. Uma pesquisa científica, para ela ser bem conduzida, ela deve trazer uma reflexão, deve ser sistemática, ou seja, seguir um determinado sistema de pensamento e também um método, deve ser controlado, não deve ser conduzido de forma caótica e também deve trazer aí um olhar crítico. O objetivo fundamental da pesquisa, portanto, é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Nós vamos perceber que esses procedimentos eles são bem estabelecidos dentro da ciência e em cada campo do conhecimento nós vamos ter variadas técnicas, para conduzir uma pesquisa científica. A pesquisa ela é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. É a ferramenta do pesquisador. E a pesquisa científica ela demanda investimentos governamentais e privados, porque muitas das vezes nós precisamos de material, precisamos muitas das vezes fazer buscas através de documentos ou até mesmo visitar lugares para tentar solucionar aquele problema. Então, por isso, demanda recurso. Esse recurso ele pode ser de origem do próprio governo ou também de origem privada. Em relação ao processo de produção de ciência, como objetivo dentro da pesquisa científica, tudo começa com a formulação de uma pergunta. Então, o pesquisador ele vai realizar a pesquisa quando se depara com uma situação em que causa aí uma pergunta, causa aí uma certa necessidade de entender um fato ou fenômeno. Então, através dessa observação, formula-se uma pergunta e através de procedimentos, o pesquisador ou cientista vai realizar a pesquisa. E aí nós vamos ver que há diversos métodos, diversos métodos e técnicas que você pode seguir para poder realizar e responder a essa pergunta. Depois de realizar a pesquisa, o cientista interpreta os resultados e aí ele pode utilizar várias ferramentas para isso, desde ferramentas estatísticas até experiências controladas, e necessariamente ele deve divulgar os resultados, porque é através da divulgação que se coloca esses resultados para a comunidade acadêmica e assim promove aí uma busca de novos entendimentos a respeito daquele fato ou fenômeno. Então é necessário que, mesmo que a pesquisa seja pequena ou limitada, deve-se divulgar os resultados até mesmo como uma forma de justificar o uso dos recursos, tanto governamentais ou de origem privada. A pesquisa científica ela tem algumas subdivisões, então ela pode se subdividir em pesquisa básica ou fundamental e a pesquisa aplicada ou tecnológica, mas a gente vai ver também que tem outras subdivisões. A pesquisa básica ou fundamental é aquela pesquisa que vai se ater a certos fenômenos, a explicação de certos fenômenos
ou o entendimento de processos, e ela está muito mais relacionada à pesquisa acadêmica clássica. Já a pesquisa aplicada ou tecnológica, ela visa a produção de produtos, né, de geração de produtos ou processos, mas também está atrelada à geração de conhecimento. E muitas das vezes ela necessita da pesquisa básica para ser feita. Então, basicamente, a pesquisa aplicada ela tem uma aplicação mais imediata, né? Enquanto que a pesquisa fundamental ou básica, ela gera conhecimentos que podem ser aplicados em diversas áreas e inclusive na pesquisa aplicada. De toda forma, ambas trabalham para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Onde estão os principais, né, a maioria dos pesquisadores? Esses dados eles foram obtidos de um artigo do pesquisador Paulo César Soares, né, da revista em Estudos Avançados, sobre as contradições na pesquisa e pós-graduação no Brasil. Grande parte das pesquisas acadêmicas elas se concentram, né, no ambiente acadêmico, nas universidades, tá? Principalmente no Brasil, tá? E em cerca de um quarto, né, um pouco mais de um quarto, nas empresas de pesquisa e desenvolvimento privados e uma pequena parte nas empresas de pesquisa pública. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, em que grande parte da pesquisa ela é realizada dentro dos ambientes privados, né? E uma pequena parcela dentro das universidades, que podem ser públicas ou particulares. E outra parte, uma outra parcela, dentro das empresas de pesquisa e desenvolvimento públicos. Em comparação da atuação dos doutores que são formados, né, em relação no Brasil, em relação a outros países e ao mundo, grande parte dos doutores que são formados no país vão atuar na universidade, né, ou até mesmo no governo, em outras vagas, e uma pouca parcela aqui na indústria, ao contrário dos doutores, né, encontramos nos Estados Unidos, né, e nas outras unidades, outros países ou até mesmo no mundo, em que você tem uma grande parcela aí, ou até mesmo mais de 70% atuando na indústria. Então, a nossa configuração de pesquisa no Brasil, a pesquisa está voltada muito mais para o ambiente público do que para o privado. Você tem pouco incentivo para a atuação dos mestres e doutores na indústria ou nas empresas de pesquisa e desenvolvimento privados, né? Todos eles, a maioria, estão concentrados no ambiente acadêmico. O que seria fazer pesquisa? Então, quando a gente fala em fazer pesquisa, a gente imagina, né, como se fosse aquele cientista louco. A figura, né, do médico que fica restrita ao seu laboratório, mas isso não é de todo verdade. Fazer pesquisa nada mais é do que você investigar um determinado assunto com profundidade. Tá? E essa pesquisa ela pode ser feita em todos os níveis. Pode ser desde a área exata, como na área biológica, né? Nas áreas de ciências naturais, na área de física e também na área de humanas. Então, hoje a pesquisa está muito mais desenvolvida dentro do ambiente acadêmico. Para se fazer pesquisa, né, nós temos algumas características, né, tanto no procedimento como no próprio indivíduo pesquisador. Então, fazer pesquisa seria investigar um assunto, um interesse, observar os acontecimentos. Então, você tem que ter aquele olhar, né, de curiosidade e de tentar conhecer algo que está ocorrendo, né?
e assim também fazer com que tenha-se um entendimento com maior profundidade e principalmente fazer a utilização de métodos científicos, porque é o método científico que pauta o trabalho do pesquisador, né? Além disso, fazer pesquisa é responder às questões que surgem no decorrer do estudo. Muitas vezes podem acontecer de surgir novos resultados que contrariam aquilo que nós esperávamos e é natural que isso aconteça. E muitas vezes também pode trazer novas perguntas. Então, a pesquisa também pode responder a essas novas situações. Além disso, fazer pesquisa é descobrir respostas e ter curiosidade constante, ou seja, sempre estar com o motor da curiosidade ligado. Tá? E as características do pesquisador? O espírito científico, ele é, antes de tudo, uma atitude, né, de disposição, de estar disponível dentro do olhar, né, estar disponível em trazer um olhar de curiosidade e de perspicácia para tentar entender certos fenômenos ou fatos da nossa realidade. Então, o pesquisador, ele tem que ter essa motivação e essa disposição de fazer essa busca, tá? E também se colocando à disposição para encontrar soluções. Logicamente, tudo isso seguindo métodos adequados. Então, um bom pesquisador, ele deve cultivar a honestidade, o que é primordial, tá? Muitas das vezes a gente se depara com situações em que, infelizmente, né, nós temos aí situações de plágio, nós temos situações de manipulação de dados e isso contraria totalmente uma boa pesquisa. Então, antes de mais nada, o pesquisador ele deve ser honesto, deve também ter uma sensibilidade social, né? Porque muitas das vezes nos deparamos com situações que, na verdade, são problemas muito subjetivos do pesquisador. Ele não vai agregar qualquer tipo de melhoria para a coletividade, né? Logicamente que isso não inviabiliza, né, a pesquisa, mas é sempre interessante colocar como pauta situações e problemas que visam melhorar a coletividade e não resolver o problema do pesquisador. Além disso, o pesquisador deve ser curioso, deve possuir também integridade intelectual, deve ser perseverante, porque a pesquisa ela demanda muita energia e muita disposição, às vezes até mesmo sacrificando a vida pessoal. E principalmente evitar o plágio, que é o roubo de ideias, né? Ideias tanto ideias que ainda permanecem num campo intelectual, no campo mental, quanto aquelas que já estão divulgadas, né? Então isso é muito comum, infelizmente. E também ter aí uma ética muito bem desenvolvida. As pesquisas elas podem ser classificadas em quatro modos, né? Do ponto de vista da natureza, que seria a pesquisa básica ou a pesquisa aplicada. A pesquisa sobre o ponto de vista da abordagem do problema, que seria a pesquisa quantitativa ou qualitativa. A pesquisa do ponto de vista dos seus objetivos, que seria a pesquisa exploratória, descritiva ou causal. E a pesquisa de acordo com os procedimentos técnicos, né? Ou seja, como fazer a pesquisa. Então, aí nós temos diversas técnicas, como a bibliográfica, documental, o levantamento, e entre outros. Então, aqui fazendo uma distribuição, né, dos tipos de pesquisa. E em relação também, a gente pode ter diferenças nas nossas fontes de dados. Nós também temos uma delimitação, por exemplo, para os tipos de pesquisa de acordo com a fonte a qual você recorre. Então, nós podemos ter pesquisas de campo, pesquisas de laboratório ou apenas aquelas pesquisas que se voltam para análise de documentos. Podem ser documentos escritos, que é a pesquisa bibliográfica. Vamos começar pela classificação pela natureza.
Então, a pesquisa básica seria aquela pesquisa que tem o objetivo de gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência sem aplicação prática. Ou seja, é simplesmente pela necessidade de gerar conhecimento. Tá? Por exemplo, a descrição de uma planta, a descrição de fenômenos, né? Então, aqui nesse caso, você tem um envolvimento de verdades e interesses universais. Por que ela se chama básica? Porque é através das informações que ela gera que será possível, por exemplo, utilizar esses dados para eu fazer a aplicação, tá? Em algum produto ou processo. Então, é a pesquisa mais feita, né? Dentro da pesquisa acadêmica, ela é a que maior tem sobressalência. Já a pesquisa aplicada é aquela que objetiva gerar conhecimentos para aplicação. A aplicação na geração de produtos ou processos, né, que envolvem a resolução de um problema imediato. Então, basicamente, construir algo ou construir algum processo. Ela está muito mais ligada, por exemplo, a um ambiente industrial. Então, eu vou produzir um robô, eu vou produzir um produto, eu vou criar um processo para melhorar a fabricação de um determinado produto, entre outros. Então, aqui, por exemplo, infelizmente, né, ainda continuando naquele artigo do professor Paulo César Soares, a nossa quantidade de atuação na pesquisa aplicada, comparada com outros países, é muito incipiente. Então, assim, os Estados Unidos são os países que possuem maior produção, né, científica dentro da pesquisa aplicada e com uma grande capacidade de registros de patentes. E assim como os demais países, né, de primeiro mundo, ou os países que têm aí que estão se sobressaindo, como por exemplo a Índia, que também já está começando a se movimentar para ter uma maior produção, né, registro e produção científica e registros de patentes. Ao contrário do Brasil, que tem aí uma taxa, apesar de que a sua produção científica se equipare a países de primeiro mundo como a Suécia, que ainda é baixa, né, o registro de patentes que ela apresenta é baixíssimo. Isso também se deve à própria organização do nosso processo de registro. Uma patente demora cerca de 7 anos para ser registrada no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos e na China esse tempo ele se reduz para semanas ou apenas uma semana. Tá? Então, a explosão que nós vemos de novos produtos sendo lançados, né, por esses países, ela é resultante aí do seu investimento, né, não só em pesquisa acadêmica, como também no próprio processo e registro dessas produções, desse conhecimento que é gerado. Agora vamos ver a classificação da pesquisa pela abordagem. Nós temos a pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela vai considerar tudo aquilo que é quantificável, ou seja, tudo que pode ser reduzido a números, né, e informações que permitam ser analisados. Então, nesse caso, a pesquisa quantitativa, ela é basicamente números, e vai se fazer o uso de técnicas que consigam lidar com esse tipo de material, esse tipo de dado, como por exemplo ferramentas estatísticas, porcentagem, mediana, né, desvio padrão, geração, por exemplo, de médias, né, de correlações, de relações cofonéticas. Então, é tudo que é quantificável. Já a pesquisa qualitativa, ela vai considerar que há um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. Então, nesse caso, ela também vai considerar aí
a própria experiência, o próprio olhar do pesquisador, né? Então vai trazer um pouco da sua subjetividade, a qualidade, né? Daquele fenômeno que está sendo observado. E ela é muito mais presente, por exemplo, em pesquisas na área de humanas, né, em que você faz a análise e a interpretação segundo correntes de pensamento ou segundo teorias, né, abordagens. Então, ela vai ser muito mais subjetiva, mas isso não impede que ela seja traduzida em números, tá? Agora vamos ver a classificação da pesquisa em relação aos seus objetivos. Então, nós podemos ter a pesquisa do tipo exploratório, descritivo e os estudos experimentais. Os estudos exploratórios, eles não são conclusivos, então eles são considerados uma pesquisa não conclusiva, enquanto que os estudos descritivos e experimentais, eles levam a uma conclusão. Vamos ver como é que eles se diferenciam. A pesquisa exploratória, o seu principal objetivo é prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema da pesquisa. Então, essa pesquisa exploratória, ela é muito comum, por exemplo, quando você vai iniciar um processo de investigação a respeito de um determinado tema. Então, eu quero escrever a respeito de um determinado tema, mas eu não conheço esse tema. Eu quero fazer um levantamento para ver o que se tem sobre esse tema, para eu poder escrever um projeto de pesquisa, por exemplo. Então, eu vou fazer um estudo exploratório, ou seja, uma pesquisa exploratória. Eu vou atrás de elementos, de livros, de artigos a respeito desse tema. Então, a pesquisa exploratória, ela é apropriada para os primeiros estágios da investigação e pode, nesse caso, com o objetivo de resultar em maior familiaridade, para você ter maior conhecimento a respeito daquele tema, uma melhor compreensão do fenômeno ou do tema estudado. E aí, então, nesse caso, ele pode se constituir na fase preliminar de pesquisas com um delineamento mais rigoroso. Então, ele pode ser a primeira etapa para a pesquisa descritiva e também para a pesquisa experimental. Por isso mesmo, ela não é conclusiva, ela é como se fosse uma pesquisa inicial, tá? Ela não vai gerar dados, ela vai gerar simplesmente um melhor entendimento sobre o tema. Qual é a finalidade do estudo exploratório? É você tentar formular um problema, definir com maior precisão, fazer, por exemplo, uma fundamentação teórica, identificar cursos alternativos de ação, desenvolver hipóteses, né? Critérios para você desenvolver a abordagem do problema, estabelecer prioridades para pesquisas posteriores, enfim. Aí é um exemplo, por exemplo, de uma pesquisa exploratória, você fazer um estudo de caso, você identificar as necessidades da empresa, né? Identificar problemas enfrentados por nutricionistas ao ingressar no mercado de trabalho. Esses são exemplos de pesquisa exploratória. Já a pesquisa descritiva, elas possuem objetivos bem definidos, com procedimentos formais, estruturados e dirigidos para a solução de problemas ou avaliação de alternativas de curso em ação. Então, nesse caso, a pesquisa descritiva ela é bem mais voltada para a resolução de problemas e ela visa descrever, por exemplo, certos grupos, estimar a proporção de pessoas, né? Estimar a quantidade de certos elementos, classificá-los, né? Fazer previsões específicas sobre algum aspecto. Então, é descrição de um fenômeno, né, ou fato. Então, aqui exemplo. Identificar hábitos alimentares dos alunos do ensino médio do Vale do Taquari, comparar resultados obtidos por empresas, né, que utilizam sistema de custeio e absorção de sistemas por atividades,
identificar os tipos de demonstrações contábeis e financeiras mais utilizados pelas empresas do Vale do Taquari. Já a pesquisa experimental, também chamada de pesquisa explicativa, ela é muito utilizada, por exemplo, nas ciências naturais, porque elas se valem do método experimental, ou seja, testes que podem ser realizados em laboratório, mas também são testes que podem ser realizados em campo. Nas ciências sociais, por exemplo, a pesquisa experimental ela pode ser também ser utilizada com o método observacional, ou seja, na observação de fenômenos, né, e tentar estabelecer grupos e observar esses grupos, as respostas que determinados grupos vão apresentar em relação a uma variável. Então, o objetivo da pesquisa experimental é identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. E uma coisa muito bem presente na pesquisa experimental por exemplo, estabelecer relações entre causa e efeito. Essa é a principal característica da pesquisa experimental. Estabelecer, por exemplo, qual é a variável que pode atuar, por exemplo, num determinado fato. Ou, por exemplo, qual é o fenômeno que tem maior atuação na ocorrência de um determinado fenômeno. Um exemplo tentar entender qual é a relação entre período de chuvas e incêndios, né, que nós temos na nossa região. Então, isso seria uma pesquisa experimental também. A pesquisa experimental, ela objetiva verificar relações de causa e efeito, como eu já disse, né, trabalhando com variáveis independentes e variáveis dependentes. E a outra objetiva é explicar o porquê das coisas. Então, ela é uma das ferramentas, né, do tipo de pesquisa mais utilizado, principalmente dentro da área de ciências naturais. Continuando, então, a pesquisa experimental, ela busca compreender quais variáveis são a causa, que é denominada de variável independente, e quais são os efeitos que essas variáveis, né, causam, são os efeitos de um fenômeno. Então, por exemplo, a causa seria a variável independente e o efeito seria as variáveis dependentes. Outra finalidade é determinar a natureza da relação entre as variáveis causais e o efeito a ser previsto. Então, prever baseando-se no entendimento de quais variáveis causam, né, e são responsáveis por certos efeitos, dá-se para ter, por exemplo, uma previsão do que pode ocorrer, né, nos próximos eventos, baseando-se nos resultados encontrados. Então, é basicamente explicar o porquê das coisas, como que elas ocorrem e o porquê, né? Aí, o exemplo que nós podemos ter é analisar o efeito do curso de nutrição sobre o mercado de trabalho, medir o efeito da utilização do sistema de custeio por atividade sobre o resultado da empresa. Então, sempre está relacionado à busca de efeitos, identificar a alternativa legal de tributação da renda mais vantajosa, ou seja, qual é o tipo de tributação mais vantajosa para se obter lucro. Analisar o impacto, ou seja, a ação, né, do novo Código Civil brasileiro na responsabilidade dos sócios sobre as obrigações da empresa constituída sobre a forma jurídica de sociedade anônima. Então, vocês podem perceber que não é a pesquisa experimental, ela não é empregada apenas nas ciências naturais, elas também podem ser empregadas nas ciências humanas, né? Na área de direito, na área de geografia, na área de psicologia, entre outros. Então, aqui fazendo uma comparação entre as concepções básicas de pesquisa, tá? Dos objetivos, né? Então, a pesquisa exploratória, ela tem como objetivo descobrir ideias e dados sobre o problema. Ela não gera necessariamente resultados, ela é como se fosse uma coleta de dados, tá? Então,
Então, a sua característica é ser flexível e versátil, em geral no início da pesquisa, coletar dados primários e secundários, fazer uma pesquisa piloto ou uma pesquisa qualitativa. Já a pesquisa descritiva, ela descreve as características de certos grupos, né? Então, por exemplo, a avaliação da qualidade, da descrição de grupos, né, de classes dentro da sociedade, ou fazer, por exemplo, análise de comunidades, fazer descrição de fauna e flora. Então, isso é pesquisa descritiva, ela tem a ver com descrever características de certos grupos. A sua característica principal é ser um estudo pré-planejado e estruturado, utilizando amostras grandes e representativas. Os métodos são coletas de dados secundários, levantamentos, observações, painéis. Já a pesquisa causal ou experimental, ela vai ter como objetivo principal determinação de relações de causa e efeito, tá? E aí, nesse caso, você tem a manipulação de variáveis, né? Então, você vai ter variável independente e as variáveis dependentes. Nós vamos ver o que seria variável dependente e independente na próxima aula. E controles de variáveis indiretas. E geralmente envolvem experimentos, que podem ser testes, né, de laboratório, testes de mercado ou testes em campo. E agora a última classificação, baseado, né, nos procedimentos, ou seja, as ferramentas técnicas que nós podemos utilizar para realizar a nossa pesquisa. Nós temos, para começar, a pesquisa bibliográfica, que é a fase, né, que é o tipo de técnica praticamente utilizada por todos os tipos de pesquisas, né, porque ela envolve aí a busca de material publicado, ou seja, busca de temas, né, sobre o tema, sobre o que se tem já escrito sobre o tema, por meio de livros, artigos de periódicos, material de internet, plataformas, né, de indexação de artigos, periódicos científicos, entre outros. A pesquisa bibliográfica compreende o universo de trabalhos teóricos desenvolvidos em campos como a filosofia, a sociologia, a antropologia, mas também em todas as áreas da ciência. Já a pesquisa documental, ela é elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com o objetivo da pesquisa. Geralmente, são documentos particulares, por exemplo, cartas, né? São materiais que não foram divulgados ou que não foram publicados, né, dentro da rede de livrarias, né? Não tem o ISNN, elas não estão devidamente publicadas a público, né? São documentos privados ou documentos históricos e que precisam ser analisados, né? Porque elas têm valor intrínseco e acabam servindo como testemunho de alguma situação, né? Para descrever uma certa situação ou descrever um período do tempo. Já o levantamento, ela caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cuja opinião se quer conhecer. Geralmente ela tem uma vantagem que é ser rápida, né? Você pode fazer, por exemplo, um conhecimento rápido da realidade utilizando uma pouca amostra, né? E além disso, ela é econômica, ela é rápida, você pode quantificar isso de forma bem estratificada, né? Só que ela tem algumas limitações. Às vezes, dependendo da forma como você aborda o levantamento, ela pode ficar limitada, né, nos seus aspectos perspectivos e trazendo pouca profundidade. Então, muitas das vezes, você faz o levantamento, por ela ser rápido, ela não se aprofunda muito nas questões que fizeram com que aqueles dados, né, estivessem organizados daquela forma. Então, por exemplo, eu vou fazer um levantamento de quantos meninos e quantas meninas tem. Só que você não vê, por exemplo, outras questões,
você faz levantamento apenas baseado em sexo, ou você faz levantamento baseado apenas em um determinado aspecto e você desconsidera outros. Então, por isso que você tem essas limitações. Já o estudo de caso, ele se assemelha ao levantamento, todavia, ele tem algumas diferenças. Ele é um pouco mais aprofundado, ele busca ser um pouco mais flexível e podem ter os seus objetivos reformulados ao longo da pesquisa. Geralmente, o estudo de caso ele faz uma descrição minuciosa sobre o fato que está sendo estudado. Então, eu não vou apenas fazer um levantamento, tá? Considerando apenas um único aspecto. Eu vou tentar abordar esse fato de todas as formas e por todos os perfis possíveis. Então, eu posso abordar não só por sexo, mas por idade, estado civil, escolaridade, nível de renda, por exemplo, a estrutura a qual esse grupo está inserido, qual é o seu histórico, como é que ele chegou na região, qual foi, por exemplo, a evolução desse grupo ao longo do tempo. Então, eu faço um estudo de caso mesmo, tentando destrinchar todas as particularidades desse fato. É um estudo bem aprofundado, exaustivo, de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. É muito comum, por exemplo, o estudo de caso na área médica, tá? Por conta da particularidade de algumas situações médicas, por exemplo, um caso raro de alergia pelo uso, por exemplo, de silicone. Muitas das vezes, pela ausência de dados, apenas um único indivíduo apresentando esse tipo de sintoma, então ele acaba se tornando um caso atípico e para isso ele precisa ser estudado em todas as suas particularidades, ou seja, todos os sintomas apresentados e qual a provável causa. Então a equipe médica destrincha todos os possíveis, todos os fatos envolvidos, né, e as possíveis causas para o paciente ter apresentado aquele fenômeno. Então, quando é que um estudo de caso ele é mais adequado? Por exemplo, você quer explorar situações da vida real, situações raras, como eu já disse, descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação e para explicar variáveis causais de determinados fenômenos em situações muito complexas, como é o caso, por exemplo, da alergia que eu indiquei, que eu expliquei. Bom, o estudo de caso ele pode ter problemas se, por exemplo, não ocorrer um certo rigor metodológico. Então, é muito comum fazermos um estudo de caso, mas sem seguir certa rigidez metodológica. E isso compromete os resultados e até mesmo o aceite dos resultados pela comunidade acadêmica. Então, tem que se ter muito cuidado no momento de fazer a escolha por um estudo de caso, tá? E muitas das vezes, por ser um resultado muito particular, um estudo particular, né? Porque você está fazendo estudo de um único caso, não são inúmeros casos, é muito difícil você aplicar esses resultados de forma generalizada. Não tem como você, por exemplo, extrapolar esses resultados para outras situações, para aquele caso particular. Então, há dificuldade de generalização. E o tempo destinado à pesquisa. Muitas vezes nós não dispomos, né, de tempo suficiente para estudar com mais profundidade a respeito de um caso. Então, a gente pode acabar deixando de observar certas particularidades nesses estudos. A pesquisação. A pesquisação ela é concebida ou realizada em estreita associação com uma ação ou com resolução de um problema coletivo. A pesquisação, pessoal, é quando você está envolvido, o pesquisador, né, no caso, está envolvido com a pesquisa de forma atuante. Ele faz a pesquisa e participa
da pesquisa. Então, é chamado de pesquisa-ação. Eles estão envolvidos de forma cooperativa ou participativa e envolve um plano de ação. O pesquisador ele intervém na realidade da pesquisa e analisa a própria intervenção, ok? Então, é parecido com, por exemplo, a pesquisa participante. Ela assume, é realizada por um meio de integração do pesquisador, que assume uma função no grupo a ser pesquisado, mas sem seguir uma proposta definida de ação. É diferente da pesquisação, porque a pesquisação ela propõe uma rota, né, um roteiro, e o pesquisador ele participa tentando solucionar esse problema, sendo atuante dentro da pesquisa. Já a pesquisa participante, o pesquisador se insere na pesquisa, mas ele não segue um roteiro, tá? Ele se insere dentro do grupo, observa o grupo, participa, tá? Mas ele não coloca uma proposta. A intenção aqui é adquirir mais conhecimento sobre o fenômeno ou o grupo. Um exemplo bem interessante são as pesquisas de antropólogos, né? Os pesquisadores antropólogos que se inserem, por exemplo, dentro de uma tribo indígena ou uma cultura, ele acaba sendo inserido na comunidade, ele observa a comunidade, ele pode até adquirir um papel nessa comunidade, tá? Mas ele não interfere na dinâmica desse grupo. Então, nesse caso aqui, o grupo investigado, ele tem ciência da finalidade, dos objetivos da pesquisa e da identidade do pesquisador, tá? Mas o pesquisador não interfere na própria natureza desse grupo, tá? Ele não vai promover mudanças na condução desse grupo. Ele simplesmente está ali inserido, observando. A pesquisa experimental é o mais tradicional meio utilizado dentro da academia, né? E é o meio elegível para se fazer uma pesquisa, geralmente. E ele consiste em determinar um objeto de estudo e selecionar algumas variáveis para entender a relação de causa e efeito. Ou seja, quais são os fatores que podem influenciar esse objeto de estudo. E, para isso, ele define formas dele fazer esse estudo, né? Ou seja, estabelecer um controle de observação do efeito que essas variáveis produzem no objeto sob determinadas condições. A pesquisa genuinamente experimental, ele vai fazer o uso de grupo controle experimental, tá? Genuinamente porque é a pesquisa mais experimental que existe, que é você estabelecer dois grupos, um controle e um experimental, e fazer a observação de forma bem rígida, seguindo um roteiro muito bem estabelecido, tá? E principalmente os grupos, né? O grupo ele é estabelecido de forma aleatória, a fim de eliminar qualquer tipo de viés de escolha ou de seleção que seja partida do pesquisador. Então, por exemplo, aqui um exemplo bem claro, quando você tem a formulação, quando você tem a tentativa de formular uma vacina, tá? E aí você vai fazer testes de eficácia de uma vacina. Então, a empresa de vacina, ela vai estabelecer grupos, controle, e o experimental, o grupo controle irá receber uma vacina placebo, ou seja, um tipo de produto que não tem qualquer tipo de princípio ativo, tá? Que será o grupo controle, e o grupo experimental é o que vai receber a vacina. Esses indivíduos de cada grupo, eles são escolhidos de forma aleatória, sem que o pesquisador saiba quem é quem, tá? Isso justamente para eliminar o viés da subjetividade do pesquisador. Após a definição dos grupos, submete-se esses grupos ao experimento, né? Sob condições bem controladas, ambientais, laboratoriais, né? Enquanto que o grupo, o controle, ele vai permanecer em ambientes normais, ou seja, eu vou fazer a observação dos dois grupos, mas eu vou aplicar
a variável e vou observar, no caso a vacina, né? O grupo experimental eu vou aplicar a vacina e observar a reação e o outro não. A pesquisa pré-experimental não há comparação entre dois grupos, porque não há grupo controle. Tá? Ela é realizada com um único grupo, mudando-se apenas as condições deste grupo. Então, eu posso fazer, por exemplo, um grupo e observar a atuação da variável, sem eu precisar de grupo controle. Tá? Por exemplo, estudos de campo em que eu vou observar aí, a influência da chuva, né, numa determinada comunidade vegetal. A pesquisa quase experimental, ela se aproxima das pesquisas experimentais, embora não seja realizada por meio da descrição aleatória dos sujeitos nos grupos. Tem um rigor considerável, estabelecendo comparações entre grupos não equivalentes ou com os mesmos sujeitos antes do tratamento. Tá? Então, nesse tipo de pesquisa, nós vamos ter dois grupos também, dois ou mais grupos, mas essa seleção não é aleatória. Eu vou separar esses grupos seguindo determinados critérios, ok? A pesquisa ex post facto é uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes porque já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis. Basicamente, a pesquisa ex post facto é quando eu faço a pesquisa de um fato já ocorrido e eu vou analisar as variáveis que explicam esse fenômeno que ocorreu, tá? Então, nesse caso, são feitas inferências sobre as relações entre as variáveis em observação direta a partir da variação concomitante entre as variáveis independentes e dependentes. Um exemplo, por exemplo, é saber quais são as variáveis que influenciaram, por exemplo, na mortalidade de pessoas, né, afetadas por uma determinada epidemia, por exemplo. Pode ser a presente ou pode ser a do passado. Então, fazendo aqui um resumo final, né, da nossa aula, nós teríamos como métodos de pesquisa a abordagem, ou seja, qual é a abordagem que seguimos na nossa pesquisa? O método que nós utilizamos. Aí, nesse caso, é o raciocínio lógico que eu vou seguir na minha pesquisa. Aí nós vimos que nós temos o método dedutivo, o indutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. A partir do momento em que o pesquisador escolhe apenas um único tipo de lógica ou método de pesquisa, ele deve seguir esse método até o fim do seu trabalho. Depois de escolhido o método, aí nós vamos para os tipos de pesquisa. Eu vou escolher qual será a natureza da minha pesquisa, se vai ser básica ou aplicada. Depois, eu vou decidir se ela é quantitativa ou qualitativa, né? Ou se eu vou trabalhar com números ou eu vou fazer descrição e observação de dados qualitativos. Depois, qual é o objetivo dessa pesquisa? Ela será de caráter exploratório, eu vou apenas fazer uma análise, né, do tema, ou eu vou fazer uma pesquisa descritiva e explicativa, ou seja, produzindo dados, né, com conclusões. E quais são as ferramentas e as técnicas que eu vou utilizar? Será a técnica bibliográfica, documental, experimental, levantamento de campo, entre outros. Lembrando que para os procedimentos técnicos, tá, pessoal, eu posso utilizar 2 ou até mais técnicas de pesquisa, tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar a técnica bibliográfica junto com a técnica experimental e levantamento, ok? Além disso, nós também temos outras técnicas complementares para obtenção de dados. A gente pode fazer coleta, nós podemos fazer questionários, entrevistas. Essas são ferramentas de auxílio às técnicas de pesquisa anteriores, tá? E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.